Atlas da Amazônia Brasileira busca desconstruir estereótipos da região. Levantamento é da Fundação Henrique Bol no Brasil. O Atlas da Amazônia Brasileira foi lançado nesta segunda-feira, 5, pela Fundação Henrique Bol no Brasil, e busca desconstruir estereótipos da região com um conteúdo que contribui para uma mudança urgente de perspectiva, para que pessoas do país e do mundo possam conhecer a Amazônia novamente, desta vez sob a perspectiva dos diversos habitantes da região. Trata-se de uma publicação inédita com 32 artigos que abordam os desafios, os saberes e as potências da maior floresta tropical do planeta. A iniciativa busca ampliar o debate sobre justiça climática e territorial em um ano marcado pela realização da COP30 na Amazônia Brasileira. Entre os 58 autores e autoras, estão 19 indígenas, 5 quilombolas e 2 ribeirinhos. Maior que clique aqui e acesse a íntegra do Atlas para o coordenador da área de Justiça Socioambiental da Fundação Henrique Bol no Brasil e co-organizador do Atlas. Existe uma visão de que a Amazônia é só floresta, mas existe uma riqueza singular na região que muitas vezes fica invisibilizada. A gente mal sabe que 75% da população da Amazônia é urbana. Tem povos e comunidades que há muito tempo trabalham na relação com a natureza, com formas de proteção e preservação ambiental com a construção de um bem viver cada vez mais sustentável. É preciso colocar quem está nos territórios para ter um papel de protagonista nesses debates. Segundo da Fundação, entre 2019 e 2022, a Amazônia registrou recordes de desmatamento, principalmente para abertura de pastagem para a criação de gado, o garimpo ilegal em áreas protegidas, principalmente em terras indígenas da região amazônica, cresceu em 90%, e cidadãos estimulados pelo avanço da extrema-direita se armaram. Entre 2018 e 2022 o número de pessoas com registro de armas na Amazônia Ocidental aumentou 1020%. Ao mesmo tempo, em 2022 a Amazônia reuniu mais de um quinto dos assassinatos de defensores do meio ambiente em todo o mundo. Foram 39 ativistas assassinados na região naquele ano. Crises em 2023, o mundo teve acesso a cenas da crise humanitária vivida pelo povo indígena Yanomami, cujo território, nos anos anteriores, foi tomado pela atividade garimpeira ilegal. No mesmo ano, a Amazônia foi assolada por uma intensa crise climática, com secas extremas e rios alcançando os mais baixos níveis já registrados, o que, além da morte de animais, impactou sua extensa infraestrutura fluvial, levando à escassez de água potável e alimentos, além da dificuldade de acesso a aparelhos públicos. Os danos não foram totalmente superados e outra seca atingiu a região em 2024. No mesmo ano, o bioma amazônico concentra o maior número de focos de incêndio dos 17 anos anteriores, e o impacto da fumaça na qualidade do ar prejudicou a saúde de milhares de pessoas, sendo transportada pela atmosfera para outros estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Outros biomas que compõem a Amazônia Legal, como o Pantanal e o Cerrado, também atingiram recordes de queimadas. Assim, na avaliação da Fundação, os últimos anos parecem ter desenhado um futuro sombrio para a Amazônia e sua população, seja pelos impactos do colapso climático na região, seja pelas disputas políticas que ditam não apenas o ritmo da intensificação de crimes ambientais, cada vez mais organizados pelas facções do tráfico de drogas nos territórios, mas os interesses econômicos que orientam grandes projetos para a região. Em contrapartida, a Amazônia é território de uma efervescente mobilização de movimentos sociais, coletivos e organizações socioambientais que tem se tornado linha de frente das discussões envolvendo tanto a gestão territorial regional, quanto a agenda climática global, diz a Fundação. Crime organizado. No artigo Crime Organizado, os autores Ayala Colares Couto, professor e pesquisador na área de Geografia da Universidade do Estado do Pará UEPA, e Regine Schonenberg, Fundação Henrique Bol, traçam as dinâmicas das facções criminosas na região amazônica. Segundo eles, importantes rotas do tráfico de drogas passam pela Amazônia brasileira e controlar essas rotas e os mercados locais se tornou o objetivo das facções. Com a profissionalização do narcotráfico e sua relação com os crimes ambientais, a região vive um processo de interiorização da violência. Estudos apontam que, desde os anos de 1980, a bacia amazônica é utilizada pelo crime organizado. Na época, como um importante corredor para o escoamento de cocaína que entrava pelas fronteiras do Brasil com os países andinos, principalmente Bolívia, Colômbia e Peru, que até hoje se destacam como os maiores produtores de cocaína do mundo, dizem os autores. De acordo com Ayala e Regine, facções criminosas que antes atuavam na região sudeste passaram a ter mais presença na Amazônia, tais como o Primeiro Comando da Capital, PCC, de São Paulo, e o Comando Vermelho, CV, do Rio de Janeiro. Além disso, facções regionais passaram a se organizar na região instituindo relações de poder e controle dos territórios, a exemplo da Família do Norte, FDN, do Amazonas e Comando Classe A, CCA, do Pará,
fazendo alianças e enfrentamento aos grupos facionais não regionais, algo que contribuiu de forma significativa para os conflitos violentos na Amazônia. Segundo os autores, a relação entre o narcotráfico e os crimes ambientais se dá por meio de atividades ilegais como exploração ilegal de madeira, contrabando de minérios, manganês e cassiterita, e grilagem de terras. Essas atividades vêm sendo financiadas pelo crime organizado nos últimos anos, principalmente como estratégia de lavagem de dinheiro. Em relação à ameaça aos territórios indígenas, destacam-se a expansão do garimpo ilegal do ouro e a invasão desses territórios por integrantes de facções criminosas, aliciando jovens indígenas e alterando o cotidiano das comunidades, dizem os pesquisadores, que alertam para o alcance desse impacto. Nascido no quilombo de Menino Jesus de Pitimandeua, no município de Inhangapi, no Pará, o pesquisador Ayala diz que há uma dificuldade na ação do Estado no que diz respeito à agilidade do processo de intervenção no combate ao crime organizado. O crime organizado não passa por processos burocráticos para agir. A agilidade do crime organizado em suas múltiplas conexões acaba se sobrepondo às ações governamentais que dependem de recursos financeiros e da desburocratização por parte do governo. A Fundação Henrique Boll é uma organização política alemã presente em mais de 42 países. Promover diálogos pela democracia e garantir os direitos humanos, atuar em defesa da justiça socioambiental, defender os direitos das mulheres e se posicionar como antirracista são valores que impulsionam as ideias e ações da Fundação. No Brasil, a Fundação apoia projetos de diversas organizações da sociedade civil, organiza debates e produz publicações gratuitas. No campo da justiça socioambiental, busca fortalecer o debate público que alia a defesa do meio ambiente à garantia dos direitos dos povos do campo e da floresta. A Fundação completa 25 anos de atuação no Brasil.